Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Teu grande amor me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Plenos e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos mares. Todo o universo vem por te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Perdão, tu dás paz, segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a ti. Nós queremos te agradecer, ó Deus, esse fato de saber que o Senhor é imutável e que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel à tua palavra, Senhor, e aquilo que o Senhor prometeu. O Senhor também é fiel para cumprir aquilo que o Senhor começou. O Senhor é fiel para completar. E ainda que nós sejamos infiéis, sua fidelidade permanece para sempre, porque o Senhor não pode se autonegar. E é tão seguro para nós saber que o Senhor é assim, que nós podemos conhecer a tua vontade, conhecer a tua palavra, caminhar nela sem erro. No mundo onde a ciência todos os dias cria algo novo e alguma coisa estabelecida cai por terra. Mas o Senhor não. O Senhor permanece para sempre, a sua palavra permanece para sempre. A nossa filosofia, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento
são tudo coisas vãs diante do Senhor. Mas o Senhor é perfeito. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelo privilégio de poder estar aqui nessa noite, reunidos no Teu nome. Pedimos que a Tua misericórdia, a Tua graça nos ampare, Senhor. Que aquele sangue derramado na cruz seja para nós uma porta aberta. Amém. Para podermos entrarmos na Tua presença, Senhor, e desfrutar de comunhão íntima com o Senhor. Ó Senhor, por favor, nos ajuda. Pelo ministério do Teu Espírito, Senhor, nos ajuda a deixarmos para fora, para o lado de fora, toda a correria, todo o medo, todo o acúmulo de pensamentos e agitações, e necessidades, e informações, e entretenimento. Ó Senhor, nos ajuda a colocarmos essas coisas de lado e aproveitarmos bem esse momento, Senhor, para termos comunhão com o Senhor. Então nos perdoa, Senhor, e nos ajuda. Nós queremos realmente aproveitar esse tempo, exaltando o Seu nome, adorando o Senhor na beleza da Sua santidade, lançando aos Teus pés, Senhor, tudo, porque só o Senhor é digno de receber a glória, a honra, o louvor, a adoração, a exaltação. E nós queremos fazer isso, Senhor. Então nos ajuda, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Amém. Nós estamos estudando nesses dias, com relação ao quarto dia, a vida de Abraão. Porque como diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que no quarto dia o Senhor criou os grandes luminares, né? E que eles estão lá para sinais, para tempos determinados e para estações. E então a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó e a vida de José, ela vai trazer para nós todas essas características. Tá? No momento nós estamos falando de sinais. E o que é um sinal? Nós temos, às vezes, dificuldade, né, de compreensão de palavras. Mas, por exemplo, quando nós vamos viajar, nós dependemos dos sinais, porque eles regulam a maneira como nós vamos andar. Se não tivesse sinal, o que seria o trânsito sem sinalização? Né? Então, o Senhor ele vai usar todo o Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, ele vai usar esses personagens para nos ensinar princípios que vai regular como que nós vamos correr a carreira cristã. Então Abraão, como nós já vimos, né, ele foi chamado, ele creu, ele respondeu, né, com as dificuldades humanas, mas ele respondeu, ele deixou aquele lugar que ele estava, ele veio para onde o Senhor chamou, né, e ele construiu altares, que eu expliquei para os irmãos o significado dos altares. E ele teve, né, aquela situação de fraquejar, de descer por causa da fome na terra. Ele experimentou vida vitoriosa, né? Ele experimentou justificação pela fé. Ele experimentou uma aliança eterna, que foi onde a gente parou. Então, até aqui nós tratamos basicamente daquelas coisas gloriosas. Mas como a vida dele é cheia de sinais, é claro que nós vamos encontrar sinais também nos fracassos do nosso irmão. E hoje eu vou tratar de um fracasso de Abraão, que eu posso dizer para os irmãos que é o fracasso de todos nós. Então, nós vamos tratar de um assunto muito difícil, que 30, 40 minutos de estudo não vai ser suficiente para a gente cobrir essa realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário, até porque eu sei dessa dificuldade que a gente tem de guardar as coisas na mente. Então, eu vou começar com a doutrina. E depois que a gente tocar no assunto da doutrina, ainda que de maneira superficial, mas depois que a gente tocar no assunto da doutrina, então lá no final nós vamos concluir com a história, para a gente não se perder. Até porque eu penso que a gente vai, para cobrir essa situação, a gente vai precisar de pelo menos 2 ou 3 reuniões para tratar desse assunto. Porque, como eu disse para vocês, está aí um ponto onde todos nós
fraquejamos. Todos nós precisamos aprender essa doutrina. E não só aprender, mas a praticar os meios de nós vencermos o mesmo probleminha que teve Abraão lá. Vamos fazer assim, vamos começar com Gálatas. Então, antes mesmo, da gente ler o texto, eu preciso dizer isso para vocês. Para vocês terem uma noção da importância desse assunto, nós vamos encontrar 2 epístolas no Novo Testamento que o Espírito Santo deixou para tratar desse assunto. 2 epístolas inteiras. 1 Coríntios e Gálatas. Então, essas 2 epístolas tratam do mesmo problema. Claro que por prismas diferentes, porque, como eu vou dizer para vocês, esse é um assunto não somente grave, mas ele é grande. Então nós vamos começar com Gálatas, depois a gente vem para 1 Coríntios, nós vamos estudar as 2 cartas, Nós vamos fazer isso, não daria tempo, nós vamos tomar só alguns textos. O primeiro deles está lá na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos começar a leitura do versículo 16 e vamos ler até o 24. Diz assim o texto: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou a paixão da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Estou no versículo 18. Verso 19, talvez seja o 19, 20 e 21, seja os principais da nossa meditação, tá? Porque nós vamos tratar exatamente disso, as obras da carne. Então, ele vai dizer assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Até aqui. Esse é o texto básico da nossa meditação hoje. Então os irmãos já viram que não é um assunto fácil de você tratar, porque ele vai falar aqui do conflito de cada cristão. E ele começa com o imperativo, andai em espírito. Ou seja, o nascido de novo, ele precisa entender isso, que agora ele recebeu de Deus uma nova vida. E ele deve usar ela, ele deve andar nela. Agora, ele vai encontrar o nascido de novo, tá? A pessoa que ainda não nasceu de novo ainda não tem esse conflito. É só o salvo que tem esse conflito. Porque agora ele tem um espírito vivo que está dentro dele, querendo governá-lo. E eu vou dizer assim, antes mesmo da gente avançar, que andar no espírito não tem nada de místico, tá? Em andar em espírito. Andar em espírito não é essas coisas que apresentam por aí, sabe? Que você vai numa reunião e fica tomado e faz um monte de estripulias, depois você volta, você vê isso, você vê aquilo. Não é nada disso, tá? Andar em espírito significa que você anda em obediência e dependência a Deus, de acordo com a luz que você recebeu. Ou seja, aquilo que o Senhor mostrou para você, você vive naquilo ali. Você não tem só um discurso, você vive dentro daquilo que você recebeu do Senhor. Isso significa andar em espírito. Tá? Agora, ele vai dizer aqui que existe uma batalha interna, ou seja, o espírito da nova criatura está lutando contra a carne.
Eu vou deixar um pouquinho o texto para mim tentar explicar para vocês o que é carne. Ainda que quando nós falamos lá do terceiro dia, nós tocamos nesse assunto da carne, né? Mas eu vou repetir, talvez isso seja bom para os irmãos e para mim, para alargar um pouco esse nosso conhecimento sobre carne. Então, nós podemos dizer assim que, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, a carne, ela possui também dentro de nós um líder que ocupa o governo das nossas vidas. O nome desse líder é eu, é ego. Ego, tá? A gente vai encontrar na Bíblia, para os irmãos terem uma ideia da força do ego, a gente vai encontrar 3 textos no Novo Testamento que fala do ventre. 3 textos. Um deles está lá em Filipenses, no capítulo 3, onde está escrito que aqueles irmãos, ele dizia, até chorando sobre aqueles irmãos, que eles eram inimigos da cruz de Cristo e o Deus deles era o ventre. Então, está falando é bem negativo isso, né? E é muito claro que está falando aqui que o Deus deles é o ego. Então, quem não ama a cruz é porque o Deus dele é o ego, é o eu mesmo, né? Aí nós vamos encontrar um outro lá no Evangelho de João, no capítulo 7, no versículo 38, quando o Senhor Jesus disse assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do interior do seu ventre fluirão rios de água viva. Ele está falando do novo governo, do Espírito Santo que viria a habitar o interior. Então nós podemos dizer assim que lá no nosso interior, lá no mais profundo do nosso ser, lá no âmago, existe, todo nascido de novo, tá? Existe esses 2, o ego e o Espírito Santo. Quem vai governar a nossa vida? Porque se um governar, o outro não vai interferir. Então é muito sério isso. É muito sério isso. E só existe um caminho para o ego não governar. Só tem um. O Senhor só tem um remédio para o ego não governar. E isso nós já lemos aqui, né? Que quando o texto diz assim, ó, e os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, tá? Prestem atenção no que eu vou dizer aqui para vocês, porque nós podemos ouvir a vida inteira esse assunto errado. Que muitos irmãos, eles acreditam que isso já foi feito, que isso está relacionado com a obra que o Senhor fez lá na cruz. Quando Ele morreu lá, Ele crucificou o nosso ego, e isso está escrito aqui. Isso não está escrito aqui. O texto aqui, ele está dizendo que os que são de Cristo, de maneira contínua, ativa, tá? Não passiva, ativa, eles colocaram à morte o seu eu, continuamente. É um verbo auristo que diz, tá? É contínuo. Todo dia. Todo dia, tá? Ele não é passivo, é ativo, quer dizer que é você que faz. E ele é no imperativo, porque é uma ordem. Os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo, têm que aprender esse caminho de abrir espaço para o Espírito, colocando a carne à morte. Agora, o texto em Gálatas, ele vai fazer essa diferença entre, vamos falar assim, ó, as obras da carne e os frutos do Espírito. E é muito interessante as palavras que o Espírito Santo vai usar aqui, porque quando ele vai falar sobre a manifestação das obras da carne, é muito claro isso, né? Ele vai falar assim, ó, porque as obras da carne são manifestas. Manifestas. Porque, vamos dizer assim, né, o outro problema que a gente tem na escolinha bíblica, né? Quando a gente é criança, que a gente é levado para a escolinha bíblica, a professora, ela coloca 2 árvores. E numa árvore ela coloca as obras da carne, e noutra árvore ela coloca os frutos do Espírito. E aí a criança tem aquela ideia que obra da carne é igual fruto do Espírito, que vem da mesma árvore, ou que dá em árvore. Não. Existe uma diferença em produzir fruto e em aquilo que aparece, né? Nós podemos dizer assim, o Zé tem uma chácara. Para ele produzir um fruto lá, ele precisa plantar aquela árvore, cuidar dela, limpar, regar, adubar, e às vezes até que passar algum veneninho lá para matar as pragas, para poder vir a produzir o seu fruto na estação certa. Agora, aquilo que manifesta significa que aparece do nada. E isso não acontece com o fruto do Espírito, nem da nova criatura. Isso acontece com a carne. As obras da carne, chegou, está aí. De onde veio? Da carne.
são manifestas. E quando o Espírito Santo traz, através do apóstolo Paulo aos Gálatas, esse assunto das obras da carne, ele divide em 3 seções. Ele coloca uma que é imoral, ou está falando de coisas morais, outra que é relacionada à religião e outra que é relacionada à perversão. Então, olha só a sutileza. Então, nós podemos dizer assim que a nossa carne tem um lado que é imoral, né? Então, é bem claro aqui, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, e aí ele coloca, ó, adultério, fornicação ou pornografia, porneia, coisas relacionadas a sexo, impureza, lascívia, tudo da mesma linha, né? Então aqui ele está falando da imoralidade da nossa carne. Só que logo em seguida, ele vai falar de um outro lado sombrio da nossa carne. Ele vai falar de idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, peleja, seita, no original está aqui dissensão, seitas, heresias. São coisas religiosas. Ou seja, a gente pode dizer que a gente tem uma carne religiosa. Ela é religiosa. E não só isso. Então agora ele vai falar da perversão. Inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Então essas coisas é o que existe na nossa carne. Tudo junto e misturado. Então o que acontece? Não é difícil, uma vez que você nasceu de novo, a carne, ela querer governar a nossa vida cristã por meio da sua religiosidade. Não é difícil. E quando a gente vai estudar, principalmente 1 Coríntios, ele vai mostrar que o problema principal dos irmãos lá em Coríntios não era a ausência de dons, não era experiência com Deus, não era novo nascimento. Qual que era o problema deles? É que eles estavam na carne, eles eram carnais, infantis, meninos em Cristo. Não tinha outra condição para eles, eram meninos. Quer ver? Vamos ler o texto, lá em 1 Coríntios capítulo 3 ou 2? 2 e 3. Aqui eu anotei um texto um pouco mais extenso também, eu penso que era bom ler ele, para os irmãos verem assim, a amplitude do que ele vai dizer aqui. Imagina que, quando essa carta foi escrita, ela não era dividida por capítulos. Então nós vamos fazer assim, nós vamos ler como se não tivesse divisão. Nós vamos ler do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 1. Tá bom. 14? Não, vou fazer assim, do 14 até o 3:3. Isso, começar do 2:14 até o capítulo 3, versículo 3, como se fosse uma leitura só, sem dividir aqui o capítulo. Pode? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Tá certo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, desculpa, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Muito interessante o texto. No primeiro versículo, onde está escrito o homem natural, quero destacar isso para vocês, tá? Porque É o almático. Isso! Almático. A palavra no grego é psíquico, que é alguém que vive pelas emoções, vive pela vida da alma, vive pela mente, pela vontade. Então aquele é chamado de homem natural. E por outro lado, né, ele está aqui em contraste com aquele que é espiritual. Né? E ele vai dizer assim que um não compreende as coisas do Espírito de Deus porque parece loucura. E ele não pode entender porque não são coisas para ser discernida com a mente,
mas são coisas espirituais. Né? Logo em seguida ele vai dizer assim que o espiritual, ele tem essa capacidade de discernir tudo e de ninguém é discernido, porque ele é espiritual. Né? Nenhum almático vai discernir ele, porque ele é espiritual. E aí, no versículo 16, ele vai falar uma coisa aqui que nós conhecemos muito e nós temos dificuldade com esse texto. Aliás, né, nós decoramos esse texto. Porque aí ele vai dizer assim, ó, ele faz uma pergunta, ele fala assim, ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Né? Essa é uma pergunta que está lá em Jó, que está em Isaías, aqui ele faz de novo. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas olha só em seguida o que ele diz. Mas nós temos a mente de Cristo. Esse texto nós pegamos para nós. Então nós falamos assim, ó, nós temos a mente de Cristo, não é verdade? Como se isso fosse uma realidade nossa. Então, qualquer situação que existe, a gente fala assim, não, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Mas quando chega no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. No versículo 3, ele diz assim, ó, porque ainda sois carnais. Isso aqui a gente não assume que é nós, não. Ele fala assim, isso aí são outros. Nós temos a mente de Cristo, mas nós não somos carnal, né? Então, irmãos, é interessante isso, né? Eu entendo que quando Paulo está falando aqui, nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo a ele e aqueles irmãos que estavam junto com ele, escrevendo essa carta para Corinto. Mas não os coríntios. Não, e nem nós. Ele está falando daqueles irmãos que estavam ali, com direção do Senhor, escrevendo essa carta de instrução para Corinto. Eles eram espirituais. Entende? Eles tinham a mente de Cristo. Sim, porque ali estavam os apóstolos do Senhor, que foram chamados pelo Senhor para levar o evangelho para Corinto. Por outro lado, lá em Corinto, a igreja de Corinto estava perdida, porque elas estavam funcionando pela carne. Então, tinha reunião, tinha culto, tinha pregação do evangelho, tinha estudo bíblico, mas era tudo carnalidade. Era carne, carne, carne. E como que ele pôde identificar isso? Identificar por aquilo que estava acontecendo na vida dos irmãos. Ainda que eles tinham, vamos dizer assim, uma ortodoxia bíblica correta, mas quando você olhava para o modo de viver daqueles irmãos, você via que a fofoca estava em alta, a escolha, a divisão, briga de obreiro, um querendo ser maior que o outro, um falando assim, não, eu sigo fulano, não, eu sigo ciclano, eu sigo beltrano. Muito bem, vocês são carnais. Isso, ele está definindo ali o que é carnal, o que é espiritual. Como a gente falou lá no início, né? O que é espiritual? É um crente maduro? Não. Pode ser um novo convertido que acabou de nascer de novo agora, porque lá em Gálatas ele vai falar isso, fala assim, ó, vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão querendo terminar na carne. Ou seja, os irmãos começaram espiritual, mas alguma coisa aconteceu lá, que surgiu uma heresia lá, que começou a oferecer para eles uma ajuda para eles aperfeiçoar a fé deles na carne, e eles abraçaram aquilo como uma coisa de Deus, e eles já estavam desviados de Cristo, porque eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Então, irmãos... O pregador que falava, um era de Paulo, outro era de Cristo, já estava na carne, né? Já estava na carne, já estava tudo na carne. Até os que falavam, eu sou de Cristo, estava na carne. Por quê? Porque eles estavam se dividindo por causa de Cristo? Então estavam na carne. Porque uma vez um irmão falou isso para nós, eu achei assim que foi muito importante, sabe? Que ele falou assim, ó, aquele grupo que dizia eu sou de Cristo era o mais carnal que tinha lá. Era o grupo mais carnal, mais soberbo. Porque esse tal de orgulho espiritual é a coisa mais carnal que existe. Então, quando a gente acha que a gente não pode andar com um irmão porque ele não tem nossa medida, esse é o mais carnal, tá? Esse que acha que não pode andar com aquele irmão porque não tem aquela medida. Então, a soberba é carne, não existe isso como fruto do Espírito. É carne, é pura carne. Esse orgulho espiritual é carne. E, então, o que seria correto? Vamos dizer assim, se eles fossem espirituais, qual seria a reação deles? Eles não falariam assim, ó, eu sou de Cristo. Eles falariam assim, ó, irmãos, nós
Não temos nada que ficar brigando por Paulo, Pedro, Apolo, porque nós somos de Cristo. Aí eles seriam espirituais. Mas quando eles diziam assim, ó, nós somos, né, eu sou de Cristo, carnal, também. O Senhor nos ajude com esse assunto. Deixa eu voltar aqui. Ele vai dizer aqui, irmãos, né, que o homem natural, ou o homem psíquico, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Esse é o grande segredo da vida espiritual. Muito mais do que informações, nós precisamos de discernimento espiritual. Então, numa outra epístola de Paulo, Efésios, no capítulo 3, ele vai dizer aqui, tá? Ele vai dizer uma verdade aqui para nós, que esse, no meu ponto de vista, é o grande segredo que vai nos libertar de uma vida de carnalidade e vai nos conduzir a uma vida espiritual, tá? Ele vai dizer assim, ó, Efésios capítulo 3, pode fazer a leitura do versículo 14 até o versículo 17. Por esta razão me coloco de joelhos diante do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Pode continuar. Do qual toda a família recebe o nome, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo as riquezas da glória, ele vos fortaleça com poder, por meio do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite em seus corações, pela fé, estando vós enraizados e alicerçados em amor. Ok, tá bom. O nosso irmão Romeu, ele nos trouxe aqui uma verdade sobre essa palavra que está aqui no versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Que nós temos um conceito claro e real, né, de que Cristo está em nós, né, e que nós estamos nele. Então seria quase que uma redundância, né, você falar para alguém para que Cristo habite no seu coração, pela fé. Né? Mas essa palavra aqui, habite, no original, ela é uma palavra que ela vem acompanhada de um prefixo que traz aquela ideia de tornar-se o dono da casa. Entende? Aquele que tem as chaves nas mãos. Fala assim, isso aqui agora mando eu. Essa é a ideia desse para que Cristo habite em vossos corações. Porque nós podemos dizer assim que todo nascido de novo, Cristo habita. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, todo nascido de novo tem a vida de Cristo. Todavia, né, essa coisa de ter a vida de Cristo e ter o Senhor controlando plenamente os nossos corações é algo muito diferente, muito grande. E isso só é possível se nós formos fortalecidos no homem interior. Tá? Quando o nosso homem interior é fortalecido, eu vou dizer assim, tá? O nosso eu, a nossa carne, ela é enfraquecida. Ela perde o seu devido lugar, sabe? Ela perde a sua força. Por quê? Porque quando o nosso homem interior é fortalecido, nós amamos a cruz. Nós descobrimos que a cruz é a única solução para nós. E nós não temos nenhum problema de negar a si mesmo, tomar a cruz e deixar a cruz tratar com o nosso eu, tratar com a nossa carne, tratar com a nossa vontade, tratar com o nosso orgulho, tratar com a nossa soberba. Ou seja, é a cruz que abre espaço no nosso homem interior para que Cristo tome o governo da nossa vida. E isso é ser espiritual. É ter Cristo no comando de todas as coisas da nossa vida. E é exatamente para isso que nós fomos salvos. Mas, né, vamos dizer assim, nós encontramos o Senhor, nós fomos salvos e nós não temos um discernimento claro ainda do que é a carne, até que ela apareça. Então, a história de Abraão, ela vai ajudar bastante a gente compreender, sabe, como a carne é sutil para buscar, assim, se misturar com a nossa vida, vamos dizer assim, com a nossa vida espiritual, e nos arrastar para bem longe daquilo que é a vontade de Deus. Antes da gente ir lá no texto de Gênesis, vamos ler uma porção ali em Gálatas que nos explica a situação de Gênesis. Voltando um pouquinho aqui, 2 páginas.
A gente já chega lá. Gálatas capítulo 4, dos versículos 22 até o versículo 28. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. 27 e 28, isso. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Aqui o Espírito Santo ele vai usar a história que nós vamos ler para trazer 2 princípios diferentes aqui sobre aquilo que é gerado da carne, aquilo que é gerado do Espírito, né? E ele vai fazer uma comparação aqui entre Sara e Agar com o quê? Com o Monte Sinai, onde foi dada a lei, né? Porque o problema dos irmãos gálatas, da carne dos irmãos gálatas, era essa coisa de tentar se aperfeiçoar pela lei, né? E por outro lado ele vai apresentar Sara como aquela que trouxe o filho da promessa, Isaque, representando a graça ou a vida espiritual. Então, ele vai dizer aqui no versículo 23, a seguinte palavra: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. É esse princípio que nós vamos estudar hoje. Tá? Depois, numa outra reunião, a gente se aprofunda um pouco mais nesse conflito, Agar, Sara. Mas vamos lá para Gênesis, capítulo 17. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Aqui nós temos o texto sobre essa situação de Agar e Abrão. Então o texto diz assim, a partir do versículo 1. Alguém quer ler? Pode ler para nós, do versículo 1 até o versículo 6. Agora Sarai, mulher de Abraão, não lhes dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sarai disse a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim eu posso edificar-me com filhos por meio dela. E Abrão consentiu ao conselho de Sarai. Assim Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia sua serva, e a deu como esposa a Abrão, seu marido, após ele ter habitado na terra de Canaã por 10 anos. Até qual eu? Pode ler. Ele se uniu a Agar e ela concebeu. Ao perceber que havia engravidado, sua senhora desprezou. Então Sarai disse a Abrão: que a afronta que sinto recaia sobre você. Dei minha serva a você para que a possuísse. Agora ela concebeu. Sou desprezado aos seus olhos. Que o Senhor julgue entre mim e você. E Abrão disse a Sara: a sua serva está em tuas mãos. Procede como melhor lhe parecer. Então Sara a humilhou e ela fugiu de sua presença. E o anjo do Senhor encontrou perto de uma fonte de água no deserto. Bom, eu penso que essa parte está bom para a nossa meditação hoje. Se assim o Senhor permitir, na próxima reunião nós vamos estudar um pouco sobre Agar. Mas aqui o que nós vemos aqui é Abraão, esse homem que é chamado de Deus, né? Ele é eleito de Deus, ele recebe todas aquelas bênçãos de experimentar, obedecer a palavra, de experimentar a vida vitoriosa, de experimentar a justificação pela fé, de experimentar a aliança.
E então chegamos no capítulo 16 e nós encontramos essa situação. Porque o Senhor prometeu para Abraão, na aliança, que a descendência dele que ia possuir a terra. Que dele ia nascer filhos que ia possuir a terra. Né? E no capítulo 16 nós vimos a Sarai falando. É a primeira vez que a gente vê ela falando. Né? E o que ela vai dizer? Em outras palavras, ela vai dizer assim, ó, de mim não dá, mas a gente consegue dar um jeito. Tem uma escrava aqui que pode resolver o problema. Ou seja, ela traz para Abraão essa escrava egípcia para produzir esse fruto que Deus havia prometido. Então, ou seja, resolvendo pela própria ação dela. Sim, não. E ele é conivente, né? Ele aceita. Não, o que você vê nele é só passividade aqui, né? Mas mesmo o filho com a escrava não é herdeiro do Abraão. Não é herdeiro do Abraão. Depois nós vamos entender um pouco isso. Né? Na caminhada nós vamos entender melhor isso. Porque daqui a pouco nós vamos chegar num lugar onde a promessa é cumprida. E então, no momento que a promessa é cumprida e Sara concebe Isaac, então Ismael zomba de Isaac. Ou seja, eles não conseguem viver junto, não dá para viver junto. Resolveu o problema ali na hora, que é o problema até hoje da mulher. Sim, arrumou um BOzão, né? Mas a gente tem que entender que, poxa vida, da onde veio Agar? Do Egito. O texto é bem claro, a egípcia. Ou seja, quando Abraão, né, tem aquela vergonhosa queda lá no Egito, ele traz muitas riquezas. Dentre essas riquezas, ele traz escravos. Dentre esses escravos, ele traz Agar. E agora, né, como diz os mercenários, né, agora nós vamos usar aquilo que nós ganhamos lá no mundo para a glória de Deus. Né? É isso aí, é exatamente isso que vai acontecer agora. É curioso que ela, ao se ver grávida, ela menospreza a senhora dela, né? Ela ganhou a situação. Exato. Sabe, em outras palavras, vamos dizer assim, tá? Quando nós colocamos a nossa carne para servir a Deus, a nossa carne fica empoderada de tal forma que o Espírito Santo não acha lugar em nós. Por isso nós precisamos considerar isso com seriedade. Entende? Então existe uma demanda espiritual. E o Senhor colocou dentro de mim um espírito para servir Ele. Mas o meu eu quer aparecer. Então eu coloco esse escravo do mundo para fazer aquela demanda espiritual. E ali ele se empodera. E acabou. Ali ele se empodera. E quem vai quebrar ele? Então é exatamente isso que a gente vê agora, tá? Agora, Sara é menosprezada e Agar é empoderada. Por quê? Porque está sendo gerado nela o descendente de Abraão. Só que o Senhor não vai aceitar esse descendente. Quando Isaac nasce, ele vai ser chamado por Deus de unigênito de Abraão. Unigênito. Ou seja, o Senhor não considerou. Ismael, O Senhor não considerou Ismael um herdeiro com Isaac. Né? Mas Abraão, né, ele, vamos dizer assim, por passividade, porque as obras da carne são manifestas. Então, ele foi passivo. Ele não questionou. Ele simplesmente, né, aproveitou a oportunidade, né? Vamos falar assim, né? Como normalmente nós homens fazemos, né? A gente vê cavar para o brejo, fica bem quietinho, se aproveita da situação. Né? E depois, quando a bomba estoura, a gente fala assim, ó, a mulher que tu me deste. Então, por analogia, é a mesma coisa que aconteceu no jardim. Sim, por analogia, é basicamente isso. Só que no jardim, a palavra não é carne, é pecado. Mas aqui, a alegoria aqui, é que de Agar, Abraão gerou um fruto ou um filho segundo a carne. E não segundo a vontade de Deus. Arruma, né? Até hoje existe essa batalha. E é importante a gente saber disso, irmãos, porque, como nós lemos lá em Gálatas, a nossa carne, ela não tem problema só com imoralidade e com perversidade. Ela é religiosa. E quando nós falamos assim, ó, das boas obras da carne, são essas coisas que nós fazemos para tentar ajudar Deus, sem saber se é ou não a vontade de Deus. Por isso, assim, eu exorto o meu coração e dos irmãos a esse assunto.
Não botemos a mão na obra de Deus sem antes ter discernimento que aquilo vem do Espírito. Não brinquemos com essa coisa. Deus não precisa de nada da nossa carne. Nada, nada, nada. Tá? Então hoje nós temos aí um perigo na nossa mão. Porque nós temos aí a internet, sabe? Nós temos aí a inteligência artificial. Nós temos aí 1 milhão de coisas pseudo-espirituais disponíveis para a gente tomar e aplicar na vida dos outros, como se fosse coisa espiritual. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é carne. Isso é carne, sabe? E a carne, ela tem uma necessidade. Sabe qual que é a necessidade que a carne tem? A necessidade de exaltar o eu, de dizer assim, ó, eu estou fazendo, eu estou funcionando, eu estou mantendo, eu estou pregando, eu estou servindo, eu estou contribuindo, eu, sabe? Isso é carne. Então nós necessitamos que o Senhor abra os nossos olhos para a gente ver que a carne, ela é só sutileza, tá? Ela sutilmente, ela se empodera de nós na vida religiosa. Mas por trás da carne religiosa existe um ser perverso e imoral. Por isso que a gente, sim, por isso que a gente vê tanta vergonha no meio do povo de Deus. Porque primeiro a carne nos leva para um serviço religioso. E aí, quando a gente acha que a gente está navegando nas asas do Espírito, ela vem, ó, joga a gente lá no buraco do adultério, da promiscuidade sexual, da perversão, do homicídio e de outras coisas absurdas que faz parte do caráter dela, a carne. Então, só tem um remédio para nós, a carne. Ela tem que ser crucificada. E na vida de Abraão, na experiência de Abraão, começa aqui. Começa aqui. Ou seja, primeiro vai ser gerado o Ismael. O Ismael é o tudo de Abraão, só que é fruto da carne. Então agora vai haver um conflito. Entendeu? O primeiro conflito que existe, e na próxima reunião nós vamos ver isso, que o horário já foi, é um silêncio de Deus de 14 anos. Esse é o primeiro conflito. Tá? Porque o carnal, ele se contenta consigo mesmo. Então, para que Deus vai falar com alguém que está muito satisfeito com a sua vida cristã? Está muito satisfeito com a sua espiritualidade. Está muito satisfeito com a sua religião. Está muito satisfeito com a sua idolatria. Está muito satisfeito com as suas inimizades, com as suas porfias, com as suas heresias, com as suas divisões. Não. É 14 anos de silêncio. Deus ama Abraão, mas foi 14 anos de silêncio para que Abraão percebesse a diferença entre ouvir a Deus e ouvir a carne. Então, depois disso, quando o Senhor volta a falar com Abraão, você vê um homem que cai por terra. Então o Senhor fala para ele assim, ó, eu não tenho nada com Ismael. Da sua esposa, Sara, vai ser gerado aquilo que eu te prometi. Então agora ele vai aprender a diferença entre o que significa gerar na carne e gerar no espírito. Muito bem. Ele nem acredita que isso é possível, porque ele está tão envolvido com a carne, que ele fala para o Senhor assim, ó, quem dera o Senhor abençoe Ismael. Então, sim, ele fala isso, porque a gente está tão envolvido com a carne que a gente quer que o Senhor abençoe os nossos projetos carnais. Tá? A gente elabora os nossos projetos carnais, focados, centrados no ego, e a gente quer que Deus abençoe. Aí o Senhor fala, eu não vou abençoar, porque eu quero gerar em você algo que glorifica o meu filho, algo que exalta o meu filho, algo que engrandeça ele, tá? E aí, né, a gente não acredita que isso é possível, porque a gente está viciado em seguir a carne. Então, o que acontece, né, na situação aqui, entre Abraão e Ismael? Graças a Deus. Antes de tudo, o Senhor, por misericórdia, né, o Senhor trata com o seu servo, primeiro, e nós vamos ver isso na próxima reunião, a aliança da circuncisão. O Senhor trata com o seu servo, coloca uma marca na carne dele e dali gera Isaac. No momento em que o Isaac vem, ele tem condição de mandar o Ismael embora. Então, o Senhor quer fazer isso conosco também, sabe? Ele quer mostrar para nós essa diferença entre espírito e carne. É a questão, assim, também, que aparenta que mostra que ele olhou para a circunstância, né? A Sara olhou para a circunstância, que era impossível ela gerar. Sim, sim. E Abraão também. Sim, Abraão ficou quietinho. Então, A verdade, ele aceitou. a impressão que dá, irmãos, e eu falo isso assim de coração, porque todos nós, não tem como, tá? Na vida cristã, nós vamos passar por essa fase.
A gente nasce de novo, tem uma experiência espiritual, e por causa da nossa infantilidade espiritual, nós todos nos tornamos carnais. Meninos em Cristo também é carnal. Então nós todos nos tornamos carnais, todos. Então nós podemos dizer assim que Abraão, depois da aliança, ele vai mostrar para nós um menino em Cristo, um carnal. E aí o que acontece? A gente não tem ainda o discernimento das faculdades espirituais. A gente faz o que os outros mandam. Dá o dízimo, você dá o dízimo. Fala assim, ó, faz jejum, você faz jejum. Sobe o monte, você sobe o monte. Desce o monte, você desce o monte. Vamos para a conferência, vai para a conferência. Ó, não pode fazer assim, tem que fazer assim. Tudo isso é leitinho, é menino em Cristo. Então, de certa forma, todos nós somos carnais. Todos nós caímos no mesmo caminho de Abraão. Todos nós. Então, nós precisamos ter a humildade de compreender que o Senhor nos gerou para sermos espirituais e irmos diante do Senhor. Eu fiz essa oração, você não tem ideia da vergonha que eu passei. Estava lendo um livro chamado Homem Espiritual, estava lá, todo empolgado dentro do livro, e cheguei num capítulo, no tomo 2, que o tema é As Boas Obras da Carne. E eu fiquei horrorizado com aquelas coisas que eu vi lá, sabe? Que o irmão trata lá, que ele falou daquilo que é a vida religiosa normal, do povo de Deus. E ele colocou lá como as boas obras da carne. E aí eu terminei de ler aquilo, bravo, né? Orei ao Senhor, falei assim, Senhor, se isso é verdade, então, por favor, mostra para mim as minhas boas obras da carne, porque eu preciso ser espiritual. Eu quero crescer, não quero continuar no leitinho, quero ser maduro. Fiz essa oração ao Senhor e não lembro exatamente, irmãos, porque faz muito tempo, não lembro exatamente quanto tempo durou, mas eu acredito que passou uns 6 meses. Na época, eu fazia parte de uma denominação e eu trabalhava no conselho missionário. E nós tínhamos convidado uma missionária que ela ia vir pregar no culto de missões e ela faltou. E aí a presidente de missões, ela me chamou lá e falou assim, você pode pregar hoje? Né? E eu já vinha meditando num texto, já fazia algum tempo. Lembro até o texto qual era, sabe? Não vou falar para vocês não, mas lembro até do texto. Então quando ela falou, você pode pregar hoje? Eu falei assim, espera um pouquinho, irmã, eu vou orar. E aí eu achei um lugar lá no fundo do prédio da denominação, entrei numa sala lá de escola bíblica e tive um tempo ali orando, sabe? Ali realmente me derramando diante do Senhor e pedindo graça, sabe? E aí o Senhor me fez lembrar aquele texto, sabe? E eu fui pregar. O culto começou e eu já fui para lá, já me sentei lá no lugar que tinha que sentar lá, né? Quando chegou na hora da pregação, eles fizeram tudo o que tinha que fazer lá, passou a palavra para mim e eu abri a Bíblia e eu preguei o texto, sabe? Que o Senhor tinha me dado. E foi uma coisa muito maravilhosa, assim, porque foi na dependência do Senhor mesmo. Sabe, não tinha sermão preparado, que era presbiteriano, né? Tinha aquele sermão com introdução, 3 divisão, conclusão, foi nada disso. Abri, li o texto, expliquei, apliquei, né? Terminou a pregação, foram uns 30 minutos de pregação, assim, mas foi uma bênção. Terminou a pregação. Aí, porque a gente tinha um costume na igreja, sabe? Que a gente pedia para as pessoas ficarem em pé, para vir para frente. E aí a gente começava a pular lá na frente, falar em língua, sabe? E eu, na hora, eu comecei, sabe? Eu comecei a fazer apelo e falar, e já fiquei emocionado, e já ficou todo mundo emocionado. E aí o Espírito Santo veio, botou o dedo no meu nariz e falou assim, ó, isso é as suas boas obras da carne. E aí eu catei o microfone, entreguei para o pastor, desci, saí correndo, voltei lá para aquele lugar onde eu estava chorando lá, orando, pedi uma mensagem, pedi perdão para o Senhor. Depois disso, nunca mais eu fiz essas bagunças. Nunca mais. Acabou? Acabou. Amém? Senhor, nos ajuda, Senhor, porque quando nós falamos de Satanás, nós falamos de um inimigo teu que habita as regiões celestiais. Quando nós falamos do mundo, nós falamos de um inimigo teu e nosso que está para o lado de fora de nós. Mas quando nós falamos da carne, Senhor, nós falamos do inimigo seu que nós cultivamos dentro de nós. Então, Senhor, não permita que a gente fique apenas no estudo, mas continua falando aos nossos corações quão nociva e vil é a nossa carne, para que os teus propósitos sejam cumpridos em nós e entre nós. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a conhecermos a carne, e muito mais do que conhecer ela, obedecer a tua palavra e crucificarmos dia a dia a carne com suas paixões e concupiscências. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.